Amém, Senhor. Amém, queridos. Façamos a leitura que nos é proposta. Salmo de número 135, versículo 1 a 3. O pastor estará lendo o versículo 1, a congregação, o versículo 2, e todos estaremos lendo juntos o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem vocês, servos do Senhor. Na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Todos, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. E é isso que nós vamos fazer agora nesta hora, através do louvor e de intercâmbio. Nossos irmãos americanos junto conosco estaremos louvando ao Senhor nesta hora. Estamos felizes de estar aqui nesta manhã para adorar ao Senhor, agora com música. Estamos felizes por receber nossos irmãos aqui do Texas. E a Chrissy vai falar alguma coisa agora para o pessoal do Texas em inglês. Bom dia. Good morning, everyone. We are so excited to be here. Feliz por estar aqui nessa manhã hoje. This is my third year here. Terceiro ano aqui. So next year I will speak in Portuguese. Neste ano ela está falando, no próximo ano ela vai falar português. Mas ela já está falando português agora, já viu? Já está falando um pouquinho de português. Então treinar a música aqui com a gente. But thank you to Molly for joining me. This is Molly. Hi, Molly. And her father, Chris, will be sharing the message today. Oh, seu pai. We are excited to worship with you all. Muito felizes por estarmos louvando ao Senhor nessa manhã. Of the world, you stepped
mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. A igreja, vim para adorar. tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Nós vamos começar da mesma forma, primeiro em inglês, com a Kristen, Catherine. Who's Catherine? Kristen. Vamos começar primeiro com a Kristen, em inglês, da mesma forma que nós fizemos essa anterior, tá bom? Vai, Luizinho. 1, 2, 3, vai! Mais rápido. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise on the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, and praises when I'm doubting, a praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as
fôlego. Fôlego. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Pode sentar, queridos. Vou chamar aqui o nosso irmão Eduardo para fazer uma oração de louvor e depois nós vamos ter uma participação musical com a nossa irmã Cris Jones. Avisa ela aí, acabou a bateria? Oremos. Ó Deus, aqui viemos, Pai, como cantamos, para te adorar, para dizer que o Senhor é nosso Deus, forte, poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nosso coração se alegra, mas, ó Deus, ainda que o Senhor seja esse Deus todo-poderoso, que tudo governa, tudo controla, o Senhor também é um Deus amoroso, que olha para cada um de nós com amor, com ternura, com misericórdia, com graça, e nos permite, através de Jesus, ó Deus, nos relacionarmos contigo. Por isso te louvamos com todo o nosso ser, com todo o fôlego que há em nós, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Deus a quem temos alegria de servir. Estamos muito felizes de estar aqui, ó Deus, rendendo graças, louvor ao Senhor, somente a Ti. Recebe, pois, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, obrigado. Vamos chamar agora a nossa irmã Cris Jones, que estará louvando ao Senhor.
start Change again. keys. O tom que a gente canta é muito diferente do que ela canta, tá? Então vou tentar aí outro tom que vai ficar mais legal para ela. Não, vamos sacrificar a nossa convidada, né? Check this. It's okay? Okay? Holy. Okay? Much better. Holy. It's okay or lower? No, that's good. That's good? Sure? No. Ok? Muito obrigada. Como dizia aquele nosso amigo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Who knows do alive. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. There we go. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and dominions, all power
obrigado, nossa irmã Chris Jones. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você chegou nesse dia tão especial, você deu bom dia para o seu irmão que está ao seu lado? Provavelmente não. Então vamos ficar em pé nesta hora e dar um bom dia para o nosso irmão. Saia do seu lugar nesta hora e fala assim: bom dia, meu querido, bom estar na casa do Senhor, juntos, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Trouxe um amigo hoje. Eu espero. Um grande contrabaixista. Está sentado ali de óculos ali. Primeira vez que ele vem na igreja. Qual é o nome dele? Kiko. Amém, amém. Que bom que você está na casa do Senhor. Queremos que aqueles que nos visitam fiquem em pé para que possamos reconhecê-los nesta hora. A visitante tem aí o Kiko. Seja bem-vindo, Kiko. Temos o Senhor aqui atrás. Tem mais alguém com a gente? Aqui atrás, ó. Junto com o Tiago, da IME, isso. Vamos dizer para esse povo bom, essas duas jovens aqui, sejam bem-vindos em Jesus. Teu esposa Marta. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Bem quem falou que meu filho está vindo aí. Tá muito bom. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Que você se sinta bem-vindo na casa do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor, mas antes, nesse momento de dedicação, vamos ler o texto de 2 Coríntios 9, versículos 7 a 8, que diz assim: Bom, deixa o pastor vai ler aqui. O pastor vai ler, enquanto os irmãos lá da multimídia contornam ali a questão técnica. Só um minutinho, estão abrindo aqui o aplicativo. Acho que o pastor também não tem tecnologia. Vamos nessa. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Essa é uma chamada para aqueles que são servos de Jesus e fazem parte dessa igreja. Se você veio preparado para dedicar ao Senhor o dízimo, a sua oferta, a sua gratidão, enquanto louvamos ao Senhor com este cântico, gratidão, você poderá vir aqui à frente e fazer o seu momento de dedicação na presença do Senhor. I got nothing new.
e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Não vou levantar as minhas mãos em louvor, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Diga a tua voz, declare, então vou levantar. então vou levantar as minhas mãos em louvor, pois tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar. As minhas mãos em louvor, pois tudo que tenho é uma aleluia, Amém. Poder sentar. Eu vou chamar nesta hora os aniversariantes da semana que porventura estejam aqui. E eu estava pensando sobre o louvor no céu. O louvor no céu não haverá barreiras de línguas, né? E eu estava vendo aqui como a gente estava conseguindo cantar entre dois idiomas, e estava me lembrando na minha conversa com alguns irmãos na sexta-feira passada com a irmã Ronda, quando a Evelyn também estava presente, falando do trabalho que eles fizeram no Paraná, numa tribo Caigangue. E houve um momento em que falava-se em inglês, em português, em Caigangue. Então, havia um intérprete do inglês para o português, um intérprete do português por Caigangue e assim por diante. Mas é bom saber que em Cristo não há barreiras de línguas. Em Cristo há um só Senhor, há uma salvação e um só batismo, e louvamos a Deus por conta disso. Eu quero chamar aqui à frente nessa hora, se porventura estou presente, o nosso irmão Jonas Kaiser, a nossa irmã Neide Campos, nosso irmão Robert Clay, de casamento, Jaqueline Machado e Neto e Leonardo Asneto, Roserita e Robert, Heloísa Helena e Carlos, Heloísa Helena Timóteo, Carlos Timóteo. Se há algum desses aniversariantes que estão aqui, por favor, venham aqui à frente. E gostaria de chamar nesta hora o nosso irmão Edinho,
para que ore ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento de dedicação. Amém? Vem, Edinho. Ele vai estar orando, agradecendo esse momento de dedicação de vidas e talentos. Um pai agradecendo ao Senhor pelas dádivas que Ele tem nos dado. Amém? Pai querido, obrigado, Deus, pelo dia de hoje que o Senhor nos concede. Estamos alegres por esse dia. Mais alegre ainda, Senhor, reunidos aqui como igreja, em um só coração, em um só espírito, bendizendo e louvando o Teu santo nome, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Te agradecemos, meu Deus, por todas as contribuições, dízimos e ofertas aqui depositados diante de Ti. Acima de tudo, as vidas, Senhor. Ó Deus, que esses recursos possam ser multiplicados no Senhor para a glória do Teu santo nome e a multiplicação do Teu reino aqui na terra. Dê sabedoria, Senhor, a cada irmão que estaria à frente administrando. Também, Senhor, Te agradecemos por cada vida aqui que comemora mais um ano de vida. Rendemos louvores a Ti, Pai, porque temos a certeza que até aqui o Senhor tem sustentado cada um desses irmãos queridos. Ó Senhor, dê saúde, dê paz, dê alegria, que os seus lares se sintam abençoados cada dia, Senhor, independente de circunstâncias e situações. Também por cada aniversário de matrimônio aqui, dito pelo nosso pastor. Senhor, que esses casamentos, essa união, Pai, possa ser abençoada. Que eles, Pai, meu, possam sentir o Seu Santo Espírito trabalhando nos corações e conduzindo, meu Deus, cada dia que passa, esse casamento, Pai. Que seja um casamento abençoado para os filhos, para nós e, acima de tudo, para Ti. Muito obrigado, Deus, por tudo. Continue falando aos nossos corações, através da palavra que daqui a pouco será proferida aqui, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, com o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Edinho. Quero chamar aqui à frente agora a nossa irmã Eliane, que estará responsável por fazer esse momento de homenagem aos pais. Como o nosso pastor falou, a data mais importante do ano é o Natal. Depois a segunda data mais importante é a Páscoa. E a terceira data mais importante? Dia das Mães. Mas a gente se lembra dos pais também. Há controvérsias. A data que nos faz muito felizes também é o Dia dos Pais. E hoje nós estamos muito gratas e gratos a Deus por podermos agradecer ao nosso Deus pelos pais em nossas igrejas, pais que são firmes, que são verdadeiros sacerdotes do seu lar, ensinando a palavra como o Senhor nos ensinou, inculcando em suas mentes, a mente dos seus filhos, a palavra do nosso Deus, amém? E como a palavra do Senhor nos ensina, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Então, esse amor do Pai, enviando o seu Filho Jesus, é esse amor que nós devemos buscar todo o tempo. Amar assim como o Senhor nos amou. E nós vamos convidar agora a todos os pais presentes para que venham até aqui à frente, porque nós vamos fazer uma homenagem trazendo um presentinho para vocês. Todos os pais, por favor. Os pais, a quarta data mais importante do ano. Por favor, fiquem aqui à frente. Isso, mas vocês vão ficar virados para lá, para que a câmera possa mostrar a vocês. Isso, são todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Não é só a mãe que lota aqui à frente, não. Isso. Os pais também lotam. Os pais também, com certeza. Os pais também lotam. Isso, que grupo lindo.
Nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Agora nós todos, como a igreja, vamos dar uma salva de palmas para os pais. Deus abençoe a cada um. God bless you. Vamos orar, queridos, agradecendo ao Senhor pela vida de cada pai aqui. Todos que pertencem aqui à nossa igreja, os que não pertencem também. Vocês estão recebendo aí uma pequena lembrança que está sendo distribuída rapidamente para cada um de vocês. E que o Senhor continue abençoando os caminhos de vocês, trazendo à mente e o coração de vocês a palavra cada dia, para que vocês vivam na presença do Senhor, abençoando os filhos, os netos, os sobrinhos, dentro das famílias, sendo exemplo no lar e fora do lar também. Que o Senhor os abençoe grandemente. Já todos receberam? Quem não recebeu, levante a mão, please. Ok? Vamos orar, então? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por cada pai aqui presente em Tua igreja, Senhor. Muito obrigada pela vida desses homens, Senhor, que um dia o Senhor chamou e responsabilizou com essa tarefa tão importante de ser pai, de ser exemplo e de ter como maior exemplo, Senhor, o Teu amor por nós. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos estes pais e pedimos, Senhor, que a Tua mão os conduza sempre por caminhos de paz, e que eles, Senhor, sempre sigam a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sendo exemplo nas suas casas, nos seus lares, ou no trabalho, em vizinhança, por onde andarem, que possam exalar o bom perfume de Cristo, que sejam sempre vistos como homens de Deus, homens que andam segundo os caminhos do Senhor. Muito obrigada, Pai. Conduza-os em paz, em suas famílias. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem assentar, muito obrigada. Já tiraram a foto? Alguém tirou a foto dos pais? Já? Então tá. Então podem voltar. Algum pai deixou de receber a lembrancinha da igreja? Recebeu, Gustavo? Todos? Tá. Obrigada. Amém. Obrigado, irmã Eliane. Recebemos aí uma trena para medir a nossa paciência com nossos filhos. Amém? Ok? Louvado seja o nosso Deus. Nós louvamos alegremente ao Senhor pela vida dos pais, dedicamos alegremente ao Senhor com gratidão pelos nossos pais, mas chegou a hora também de aprendermos com alegria na casa do Pai Celestial, né? Porque Deus é o nosso Pai Celestial. Vou chamar nesta hora o nosso irmão, o professor Chris Kane, junto com a nossa irmã Evelyn. O professor Chris é membro da Igreja Batista em Waco, Texas, e ele também é na área de ciências biológicas da Universidade de Baylor, no Texas. E como servo de Deus, estará nesta hora trazendo uma mensagem, uma palestra específica para os. Amém? Vamos orar? Traduz para mim. Senhor nosso Deus, usa o teu servo para a tua honra e tua glória, e que o teu nome seja exaltado. Em nome de Cristo que oramos. Amém.
So we have like until 10:55. Okay, where's the timer? Oh, I have it right here. In your, Okay, yes, great. only in your Okay, happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. My name is Chris Kearney, Meu nome é Chris Kearney and I've come with the Waco Mission team here, e eu sou parte do time que está fazendo essa missão aqui do Waco. and we're so glad to worship with our brothers and sisters here at Second Baptist. E nós estamos muito felizes de estarmos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, junto da igreja, Segunda Igreja Batista do Rio. I'm a professor of biology and a biology researcher Eu sou professor e pesquisador de biologia at Baylor University na Universidade Baylor, in Waco, Texas, em Waco, Texas. and it's the largest Baptist university in the world. E essa é a maior universidade batista do mundo. So today the sermon is for the fathers, Então hoje o nosso sermão vai ser para os pais, but also for the young men who will become fathers someday, perhaps. mas também para os homens mais novos que um dia se tornarão pais. It's important to understand for all of us who we are É muito importante que todos nós possamos entender quem nós somos and what our role is as a man e quais são os nossos papéis como homem, in order to become better fathers. para que possamos ser pais melhores. So the movies and the videos and the cartoons Então nós temos filmes, desenhos animados usually portray men as silly and selfish. que sempre pintam uma imagem boba e egoísta do homem. Sometimes it portrays men as predatory and dangerous. E às vezes demonstra a imagem do homem como algo predatório, algo perigoso. But movies and videos and cartoons are not how you learn about yourself. Mas vídeos, filmes e desenhos animados não deveriam ser a base, como uma referência. You don't have to conform yourself to the mold made by Hollywood. Você não deve se conformar, aceitar essa imagem de si mesmo pelo padrão de Hollywood. So today we're going to look at what the Bible says about fatherhood. Então hoje nós vamos olhar o que a Bíblia diz sobre paternidade. And because I'm a biologist, we'll also look at some excellent role models E porque eu sou biólogo, hoje nós vamos falar também dentro da ciência, os papéis dentro da ciência. that God has provided for us in nature. Sobre como Deus ordenou também na natureza. Okay, so what does it mean to be a father? Então, o que significa ser um pai? And I'm a father of 5 children, Eu sou pai de 5 filhos. and I have 2 children here in Brazil. E eu tenho 2 filhas que estão aqui no Brasil com a gente. And you already saw Molly up here. E somente a Molly está aqui nesse momento. Okay, so we see the example of our Father in heaven, and that's the first one I'm going to start with. Então, nós vemos o primeiro exemplo do pai que está nos céus. E nós vamos começar por essa parte. And as our heavenly Father dealt with the Israelites, Então, o nosso pai que está nos céus, the first thing we see about a father is that Okay, yeah. The first thing we see about a father is a father has great patience. então a primeira coisa que nós vemos sobre esse pai é uma paciência muito grande. As a father, we are called Hello? Okay, as a father, we are called upon to be patient over and over and over again. Então, como pais, nós somos chamados a termos paciência várias e várias vezes. So, as we look at our God as he was dealing with the Israelites, Então, quando nós olhamos para como Deus estava lidando com o povo de Israel, the Israelites were being unfaithful to God. o povo de Israel não estava sendo fiel a Deus. Okay, thank you. And it's more than being unfaithful, and I was trying to explain to Eveline this word we have in English. Go ahead. E é muito mais do que infidelidade. O Chris estava tentando me explicar a profundidade desse termo. The Israelites were being treacherous against God. Eles estavam tendo como se fosse uma dupla vida em relação a Deus. So, and they were worshiping horrible and abusive gods and idols. Então eles estavam adorando deuses, ídolos de uma forma horrorosa, de uma forma abusiva em relação a Deus. And many of you have studied about Baal and
Molech, the E god. muitos de vocês provavelmente já ouviram falar sobre o deus Moloque, por exemplo. And you know that I can't tell you what went on in those religions in a Sunday school, in a Sunday sermon. I cannot tell them. It's too E é muita coisa para compartilhar, e são coisas muito profundas e ruins para compartilhar agora num domingo de manhã. But even so, God created space for them to repent. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse background, Deus deu um espaço para que eles pudessem se arrepender. He protected his children from enemies Ele ainda protegeu seus filhos contra os inimigos, so that they could repent. para que eles pudessem se arrepender. And he did this over and over and over again. E ele fez isso várias e várias e várias vezes. So, as a father, this is what we must do, is to be patient. Então, como pais, é isso que nós devemos fazer, sermos pacientes. A second thing we notice about God is that he loves all people on this planet. E a segunda coisa que nós podemos aprender sobre Deus é que Ele ama todas as pessoas no planeta. And as fathers, we have to have this generous love to everyone around us. E como pais, nós devemos nos espelharmos nesse amor generoso para com todas as pessoas ao nosso redor. And in our house, we had so many children, we had 5 children, and when they all decided to bring 3 friends, E na nossa casa, por exemplo, nós temos 5 filhos e às vezes eles decidem trazer 3 amigos. and they're running around all over the place, Então eles estavam correndo, 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 our house seemed like a bus station. e a nossa casa parecia como um ponto de ônibus, uma estação de metrô. So it's a matter of having a generous love towards everyone. Então é tudo sobre como nós podemos ser generosos em relação ao amor às pessoas. And the book of Jonah provides a great example of this. No livro de Jonas nós podemos ver um grande exemplo disso. So I'm going to be reading from Jonah, and if you have your Bible or your cell phone, if you could look at Então nós vamos estar lendo a passagem no livro de Jonas, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias ou achar nos celulares. at Jonah chapter 4, Estaremos no capítulo 4 do livro de Jonas, verses 1 through 4. do versículo 1 ao versículo 4. And so before we get into this one verse, let me tell you the background. Então, enquanto os irmãos estão procurando, antes de chegarmos lá, vamos falar o background dessa passagem. So God came before Jonah Então Deus veio a Jonas and he said, I want you to go to Nineveh. e ele disse assim para Jonas: eu quero que você vá a Nínive. And these are the enemies of Israel. E eles eram os inimigos de Israel. And he wanted to tell them, in 40 days, you will be overthrown. E ele queria que Jonas passasse a mensagem para o povo que em 40 dias Deus iria vir com seu forte poder sobre aquela terra. It was an easy job. E não era uma missão muito fácil. But Jonah knew that when there was a possibility that these people would repent, Mas Jonas também sabia que antes de Deus destruir essa terra, havia essa possibilidade dessas pessoas se arrependerem. and if they repented, he knew God would forgive them. E que se eles se arrependessem, ele sabia que Deus os perdoaria. God has that reputation. Deus tem esse histórico. He forgives people who come to him. Ele perdoa as pessoas que vêm a ele. So Jonah wanted nothing of that. Então Jonas não queria isso. So he got a ticket on a boat Então ele comprou sua passagem de navio to go to Tarshish, para ir para Tarsis, which is on the other side of the Mediterranean, que é do outro lado do Mediterrâneo, and he went and got on the boat e ele foi naquele barco. because he didn't want God to forgive the Ninevites. E ele não queria que Deus perdoasse aquelas pessoas. So God had other plans, Então Deus tinha um plano. and all of the sailors, the men who sail, Então todos os marinheiros que estavam ali no navio, were frightened because a huge storm came up, eles estavam aterrorizados porque uma grande tempestade estava ali naquela região no mar.
And they finally figured out it was Jonah's fault E aí eles descobriram mais tarde que era culpa de Jonas. because he worshiped the God of the heavens and of the seas. Porque Jonas adorava o Deus dos céus, mas também os outros deuses. So they said, "What do we do to stop this? We are all going to die." Então, eles estavam aterrorizados, dizendo: o que que nós vamos fazer? Por que que você fez isso? And Jonah said, "You have to throw me overboard. God is angry at me." Então Jonas disse para eles, decidido: vocês têm que me atirar desse navio, porque Deus está chateado, decepcionado comigo. And they threw him overboard. Então eles jogaram Jonas. An incredible miracle, one that as a biologist I can't explain. E como um milagre enorme, como um biólogo eu posso atestar, A fish came, a huge fish, and swallowed him. um grande peixe veio e engoliu Jonas. So all the sailors saw the fish swallow him, Então todos aqueles marinheiros viram essa cena and then immediately it was calm. e imediatamente após isso houve uma calmaria. And they had thrown over all the cargo Então eles também tinham jogado todas as cargas to avoid the storm. para tentar acalmar a tempestade. So they went back to the coast where they started. Então eles acabaram fazendo seu caminho de volta para a costa, onde eles tinham saído. And the fish came back and vomited Jonah onto the beach. E aquele peixe, em certo momento, foi e vomitou Jonas And started to Nineveh. de volta para Nínive. And that takes about 3 months to walk. E nessa volta para Nínive, Jonas levou por volta de 3 meses. So guess what happened? Então, o que vocês acham que aconteceu? It's not in the Bible, but you can figure it out. Isso não está na Bíblia, mas vocês podem achar essa informação. All the sailors talked and talked about the big fish and talked about the ocean suddenly completely calm. Todos esses marinheiros falaram sobre esse episódio do peixe, sobre como as ondas se acalmaram depois que eles jogaram Jonas. And the story got around, E essa história foi passando de um para outro, correndo. and by the time Jonah arrived at Nineveh, E em um certo momento, Jonas chegou a Nínive they were ready e eles estavam prontos. because they heard of this great miracle Porque eles ouviram sobre esse grande milagre. and they wanted to see Jonah. E eles estavam ansiosos para ver Jonas. So Jonah got there Então Jonas chegou lá and he hated these people. e ele odiava aquelas pessoas. So he only said, "In 40 days, Nineveh will be overthrown." E a única coisa que ele dizia para eles é: em 40 dias, Deus vai destruir Nínive. But even with that, Mas mesmo com isso, everyone believed, even the king. todo mundo acreditou. So now, if we go to Jonah 4, 1 through 4, Então, se agora nos atentarmos à passagem de Jonas 4, do versículo 1 a 4, I will read it in English quickly for those who speak only English. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, "Oh Lord, is this not what I said would happen when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." And the Lord said, "Do you do well to be angry?" I'll let you read. versículo 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Versículo 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. 4. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? So, fathers, all of us really, but fathers especially, should have this reputation Então, os pais, eles naturalmente têm essa reputação, esse histórico, of being generous and forgiving and gracious. de ser generoso, de ser compassivo. Another great example of the father, E um outro bom exemplo sobre pai, a paternidade. the father in heaven. Another example of the father in heaven. Yeah. Do pai que está nos céus. And this is from Matthew 10, 19 through 31.
Está na passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31. And while you are looking in your Portuguese Bible, E você pode se atentar na sua Bíblia em português. I will read it in English for those who speak English. Faremos primeiro a leitura em inglês e depois em português. Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are numbered. So don't be afraid, you are worth more than many sparrows. 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. 30. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. 31. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. So when you think about it, what they're saying is that God knows the position of every hair on your head. Então, se nós pararmos para refletir, o que a palavra está dizendo é que Deus sabe exatamente a posição, o número de cada fio de cabelo que nós temos. God cares for you. Deus se importa com você. God loves you. Deus ama você. And my mother was French, and in French, the word for care E a minha mãe era francesa, e quando a gente se refere à expressão se importar em francês, is occupé or occupied. há um significado mais profundo, como se manter ocupado pensando em alguém. Or busy. Ter a mente ocupada, trabalhando, ocupada. So when you care for someone, you are busy, always busy thinking about them. E essa expressão lá significa que quando você liga para alguém, quando você se importa com alguém, você está sempre pensando nessa pessoa, sua mente está sempre ocupada pensando sobre alguém. So I have 5 children, and my mind is thinking very, very often when I walk and when I'm working and other about my children. I'm busy thinking about them. Então, por exemplo, quando eu tenho 5 crianças, 5 filhos, então eu estou sempre pensando sobre os meus filhos enquanto eu trabalho, enquanto eu faço as minhas coisas da minha rotina. A minha mente está sempre se ocupando disso, se importando com eles. And so the Father is busy. The Father is always, our Father in heaven is busy. Então, o Pai que está no céu, ele está sempre ocupado, Always thinking about you. sempre pensando sobre você. Even though there are, I think 7 billion of us, He is thinking about each one of us. Mesmo que hajam, talvez, por volta de mais de 7 bilhões de pessoas, Deus se preocupa com cada pessoa. And as a father, we learn from our Father in heaven. E como pais aqui da terra, nós aprendemos com o Pai que está nos céus. So the second part of this sermon, I want to talk about nature. Então, a segunda parte do sermão que nós queremos falar, And in nature, God has provided us with wonderful models é sobre a natureza e sobre como Deus criou perfeitos modelos da natureza também. These are creatures that have the instinct to protect and provide. Com criaturas que têm um perfeito instinto de proteção, de provisão. And deep in our genetics, E profundamente na sua genética, as fathers, we have this instinct como pai, você tem esse instinto to protect de proteger and to provide. e de prover. So I will give you the first example. Então eu vou dar um exemplo. I have a big garden, Eu tenho um grande jardim na minha casa. and in one part of the garden, Em uma parte do jardim, we have a hedge. nós temos arbustos. Yeah. And so I went to that hedge Então eu fui ali perto do arbusto with my clippers, com a minha tesoura de jardineiro. and I wanted to trim this hedge. Então eu estava precisando cortar essa borda do arbusto. And I came up to the hedge, E eu fui em direção ao arbusto and I stopped e parei. because there was a big bee about this big. Porque tinha uma abelha preta desse tamanho. It was black and it was huge. Ela era preta e era muito grande. And it was hovering Então, right here. e ela ficava parada nesse lugar aqui que eu precisava cortar. And I looked at that bee E eu olhava para aquela abelha and I said, I'm not going to trim the hedges this year e eu ficava pensando, eu não vou me colocar em perigo nessa vez. because it stayed there. Porque ela ficava parada ali. And I came back later in the afternoon Então eu voltei depois da tarde
And it was still there guarding that spot. E ela ainda estava ali, como se estivesse guardando ali parada. So I said, I don't know what it's doing, Então eu disse, eu não sei o que ela está fazendo ali, but I can't trim my hedges this year. mas eu sei que eu não vou me colocar em perigo de novo. So the next year, Então, no próximo ano, I got my clippers eu peguei de novo a minha tesoura de jardineiro. and I went out to that same spot, E quando eu fui naquele mesmo lugar, and the bee was there. e a abelha estava ali naquele mesmo lugar, Just apenas parada ali voando. and I said, I'm not going to clip my hedges this year either. E eu disse assim para mim mesma, eu não vou de novo conseguir cortar o arbusto, essa parte do arbusto. And then in the third year, Então teve um terceiro ano, uma terceira vez. I was reading a scientific book about insects, Então eu comecei a ler um livro científico sobre insetos and I found that bee. e eu achei aquela abelha ali. And it turns out that bee E o que aconteceu é que aquela abelha, is a male bee, o livro falava que era uma abelha masculina. and his job E o trabalho dela is to protect the nest era proteger, como se fosse o ninho ali onde os filhotes ficavam, in the ground. do chão. And the female lays her eggs there, E a abelha que era fêmea ficava ali. and she brings insects to the nest E ela trazia os insetos ao seu ninho ali, for the young bees, para as abelhas mais novas. and the male stays here, Enquanto a abelha macho ficava aqui. and he guards the female in the nest. E ela ficava guardando ele ficava guardando a abelha fêmea. And so I thought, wait a minute, Então eu parei e pensei, só um minuto. male bees don't have stingers. Então, abelhas macho não têm ferrões. Only female bees have stingers. Apenas abelhas fêmeas têm ferrões. So I took my clippers, Então eu peguei a minha tesoura de jardineiro, and the bee was here, a abelha macho estava aqui parada, and I walked closer, e eu caminhei um pouco mais perto. and the bee stayed there, E ela continuava aqui. and I walked closer, E eu caminhava um pouco mais perto, and then I said, do I believe the book? e eu me perguntava, será que eu vou acreditar mesmo no livro? Yes, I believe the book. Sim, eu acreditei no livro. So I said, okay. E eu disse, ok. I walked right up to it, E eu cheguei bem and it perto, went back. e ela se moveu para trás. And then, so I walked to it again, Então eu cheguei um pouco mais perto, and I went to here, mais um pouco, and then it flew away. e ela se moveu completamente para fora. It just flew away. E ela só saiu. And I said, I said the book was right. E eu pensei comigo mesmo, e o livro estava certo. It doesn't have a stinger. Ele não tem ferrões. So that's a great father. Então, mas ele era um bom pai. You have no power, Não tinha poder algum, you have no weapon, não tinha nenhuma arma ameaçadora, but you stand your ground. mas ele continuava ali vigilante. So that is what we do, is we protect as males. Então, é como se fosse o papel do macho proteger. That's our job as a father. É o nosso papel como homens também, como pais. So I have another story, E agora eu tenho uma outra história. and I met a really great father in Alaska. Eu conheci um pai muito bom, muito incrível lá no Alasca. And this father was an eagle. E esse pai, na verdade, era uma águia. And it was an American eagle. It had white head and a white tail. Como se fosse aquela águia dos Estados Unidos que tem a parte aqui toda coberta branca, a cauda branca. And my family and I were in kayaks, E a minha família e eu, nós estávamos num caiaque. and there was a big tree, E aí tinha uma árvore muito grande aqui. like right where those microphones are. Como se estivesse nessa distância ali do microfone, de And nós. at the base of the tree, E ali na base da árvore, there was a huge eagle. tinha uma grande águia. But we were in our kayaks about this far away, Mas nós estávamos mais ou menos nessa distância. and I knew it was a she E eu sabia because she was so big. que era fêmea, porque ela era muito grande. In eagles, the female is much bigger than the male. E essas aves, que quando são fêmeas, elas são muito maiores que os machos. And all around the eagle E quando eu olhei para as outras, were 7 gaviotas, seagulls. tínhamos 7 gaivotas. And they were enormous seagulls Tinham enormes gaivotas, because in Alaska everything is big. porque tudo no Alasca é grande demais. And
she was eating her fish, E ela estava ali comendo o peixe dela. big fish. Muito grande o peixe. And the seagulls were trying to distract her. E essas gaivotas estavam tentando distrair a águia. So one seagull would come close, Então, uma gaivota chegou perto and then another seagull would try to grab the fish. e a outra gaivota tentava distrair pegando o peixe. So we were just watching and wondering what would happen. E nós estávamos apenas assistindo e tentando imaginar o que aconteceria. And then I looked up, Então, nós olhamos para o céu and 30 meters up in the tree, e mais ou menos 30 metros acima na árvore, I saw another eagle, eu vi uma outra águia and he was smaller. e que era um pouco menor. So I knew that was the mate. Então, eu sabia que era como se fosse o seu parceiro. And then all of a sudden, he came down in a power dive, E, de repente, ele desceu rapidamente. very fast, Muito rápido. with his talons Com as suas garras, straight out. assim, na direção. And he almost got one of the E seagulls, quase que, na verdade, ele pegou uma das gaivotas. and all the seagulls went woof, way away. Todas as gaivotas saíram, voaram. They all went away. And then the male went back up into his tree, E então essa gaivota macho voltou para cima da árvore, para o topo. and the female finished her fish E a fêmea terminou de se alimentar, in peace. em paz. And I realized the male, his job was to stand guard, E aí eu percebi que o trabalho daquela águia fêmea era ficar ali, vigiando. and her job was to eat the fish. Vigiando enquanto a águia, que era fêmea, apenas comia, se alimentava. Because she probably had eggs at that time. Porque provavelmente ela poderia estar cuidando dos seus ovos, do seu ninho. So the male gets no fish, Então a ave que era macho não tinha alimentos, não tinha peixe. because he has his job to do. Porque ele tinha um trabalho a se fazer. And this is what we do as fathers. E é isso que nós devemos fazer como pais. We have to be prepared to make a sacrifice. Nós devemos estar preparados para fazermos sacrifícios. It's not about us, E não é algo que é sobre nós, it's about our family. é algo sobre a nossa família. My third story E minha terceira história, meu terceiro exemplo, was in Texas, aconteceu no Texas. and my wife and I were walking along the forest, E quando eu e minha esposa caminhávamos na floresta, and we saw a beautiful bird. It was purple and red and bright green. e nós vimos um pássaro muito bonito, roxo, verde e vermelho. And when we came close to it, E quando nós chegamos perto, it flew to the next tree. ele voou para a próxima árvore. And then when we came closer to it E again, aí nos achegamos àquela árvore, it flew to the next tree. e ele voou para uma próxima árvore. And it did this again and again, E ele fez isso de novo, e de novo, e de novo. and then it disappeared. E aí ele desapareceu. And then we looked back at the original place E aí quando nós nos viramos, nos olhamos para a direção inicial, with our binoculars, com o nosso binóculos, and we saw the bright bird, e nós vimos aquele pássaro, and next to it was a very drab, olive-colored bird. e tinha perto dele um outro pássaro menos colorido que ele. And we said, the bright bird is the male, E aí nós entendemos que aquele pássaro com cores mais vibrantes era um macho. and the olive-colored bird is the female. E o pássaro que tinha uma cor, um aspecto de verde oliva um pouco menos colorido era a fêmea. So she was on the nest all the time, Ela estava o tempo todo no ninho, hidden. escondida. And the male, his job was to take us away from the nest. E o trabalho daquela ave, do pássaro macho, foi nos distrair, tirar-nos daquela direção do ninho. And these birds if you see a bright colored bird, it's probably a male. E quando você conseguir achar um pássaro brilhante, com cores vibrantes, provavelmente ele é um macho. And they have a high mortality rate. E eles têm... They die often. E eles, por conta disso, eles acabam morrendo frequentemente, né, mais rápido. Because a hawk or something else will kill them. Porque alguma pedra é atirada contra ele. But the female and the babies in the nest are safe. Mas enquanto isso, a fêmea, ela fica no seu ninho protegida com os seus filhotes. So his job was to be flashy Então o seu trabalho é ser vibrante, em cores vibrantes.
and take everyone away from the female. e distrair todos e tirar a atenção do ninho e da fêmea. And I will tell you one last story. Eu quero compartilhar apenas mais uma história. And again, it is about a bright male and a drab female, or a plain female, a bright male and it's a cardinal. E compartilhar sobre, de novo, novamente, sobre essas cores vibrantes dos pássaros. And what this was is it was about a common backyard bird in the USA. Que tem um pássaro da espécie cardial, que é muito comum nos Estados Unidos. And it's a northern cardinal. It's all bright red. É um cardial do norte, todo com penas coloridas. The male is. O macho. And the female is just a brown bird. E a fêmea da espécie do cardial do norte, desse pássaro, ela não tem as cores tão vibrantes como esse pássaro da espécie macho. And she can hide in the nest. E ela fica escondida no seu ninho. So it's a story about a man who used to feed the birds. Então, essa história é sobre como o pássaro tem essa responsabilidade de alimentar os outros. With a bird feeder with seed. Quando, na verdade, esse homem que colocou como se fosse um lugar para os pássaros serem alimentados, sementes. And he came out into the yard and would fill the box with seed. E esse homem, ele vinha e alimentava os pássaros todos os dias, colocando as sementes. And the birds knew he was the man who gave them food. E aí o pássaro, ele sabia que aquele homem era um homem que todo dia alimentaria os pássaros, colocando ali as sementes. And one day, a female cardinal E um dia, um pássaro fêmea, o cardial do norte, came close to him, veio perto desse homem and she was very agitated, e ela estava muito agitada. and she was chirping a lot. Ela estava muito agitada, fazendo sons. So he came closer to her, Então ele chegou perto, esse homem chegou perto do and she pássaro. went back towards the forest. E ela saiu em direção à floresta. And he came again, E ele chegou um pouco mais perto. and she went farther in the E forest. ela voou um pouco mais para dentro da floresta. And he realized she was leading him into the forest. E aí ele percebeu que aquele pássaro fêmea estava conduzindo ele para dentro da floresta. And then he finally she brought him to a place in the forest where there were no trees. E aí, finalmente, tinha conduzido esse homem ali para uma área da floresta. And there in the grass E ali na grama, was a bright red bird. tinha um pássaro ali bem com cores vibrantes. It was her dead mate. Era o seu parceiro que estava morto no chão. And she stayed there. E ela ficou ali. And he came up E ele chegou um pouco mais saw him. perto, o homem. and she looked at him E aí o pássaro olhou para o homem. because he was the man who provided the food. Porque esse homem era o homem que sempre dava os alimentos para os pássaros. So she must have thought maybe he could bring the bird back to life. Então, talvez ela tenha pensado, talvez esse homem possa trazer a vida de volta para o meu parceiro. But he couldn't. Mas ele não poderia fazer isso. So this is what you need to know as a father, Então, é isso que você precisa saber sobre o pai. that if you were ever to go away or to pass away, Que se um dia você, como pai, acabar o seu tempo aqui em vida, ou você estiver distante, you would be greatly, greatly missed. as pessoas sentirão muito a sua falta. So every day, no matter what happens, you have to remember that. Não importa o que aconteça todos os dias, você precisa se lembrar disso, da sua importância. So the world gives you a lot of false ideas about what it is to be male. Então, o mundo talvez possa te trazer ideias ruins sobre o que significa ser um homem, But the portrait painted by Hollywood does not have to become a reality. mas esse padrão pintado, compartilhado por Hollywood não precisa ser o padrão de referência. When a boy becomes a man, he must be responsible not only for himself, Quando um menino ele se torna homem, ele precisa ser responsável mais do que somente por ele, but for his family and everyone around him. mas também para sua família e para todos aqueles que se encontram ao seu redor. It's not a burden, it's an honor. E não é como se fosse um fardo, mas isso é uma honra.
And it's true even if no one notices or appreciates you. E mesmo que as pessoas talvez não se importem com você, So you know that you pray for others every day. você sabe que você ora por outras pessoas todos os dias. And you know Você sabe that you listen deeply to your children and your coworkers. que você tem uma escuta ativa com os seus filhos, com os seus colegas de trabalho. And you know that you help other people even if they don't ask for it. E você também sabe que talvez você esteja ajudando pessoas ao seu redor, mesmo sem elas pedirem. And you protect your family E você protege a sua família and the people around you. e as pessoas que estão ao seu redor. And God, your Father, knows you do. E Deus, o seu Pai, Ele conhece a você. And that's where all the joy comes from. E é desse lugar que toda alegria vem. God the Father is seen in the Bible Deus, Pai, Ele é visto na Bíblia as being so generous como um Pai amoroso, generoso em amor. and believing that other people, even the Ninevites, E que acredita, que consegue, que insiste nas pessoas, mesmo nos ninivitas, that these people can become better. They believe in them. ele acredita que as pessoas podem se tornar melhores, que elas podem mudar. Ele acredita nas pessoas. He cares so much for his children that he knows the hairs on their head. Ele se importa, esse pai que está nos céus, tanto com os seus filhos, que ele conhece cada fio de cabelo que está na cabeça. And God provides examples E ele providencia também exemplos for us to learn to protect our families. para que a gente possa aprender como proteger as nossas famílias. Even my courageous bee friend could do that. My friend the bee. Mesmo com o meu amigo, a abelha macho. So, and my eagle friend, O meu amigo que era a águia também. he went hungry to make sure his mate was well taken care of. Ele ficou faminto, ele se sacrificou para que ele pudesse cuidar de sua família. And I hope when you see a colorful bird, E eu espero que quando você vê quando você puder ver um pássaro colorido com cores vibrantes, you will know that that bird is doing his job to protect his family. você se lembre que ele se preocupa, esse pássaro, em fazer o seu trabalho de distrair para proteger a sua família. He's willing to make the sacrifice. Ele se disponibiliza com o coração disposto para fazer sacrifícios. So I say to all the fathers, enjoy your Father's Day today. Então, o que eu quero dizer para todos os pais é: feliz Dia dos Pais, aproveitem esse dia. Know that you're carrying out the role that God has given to you. Saibam que vocês carregam um papel que Deus deu para vocês. It's a holy role. É um papel de santidade, um papel santo. And now will you join me in prayer? Então, gostaria de que os irmãos se juntassem a nós em oração nesse momento. Father, I ask that you would give to all the fathers here Senhor, nós gostaríamos que o Senhor falasse com todos os pais presentes aqui nessa manhã, encouragement que o Senhor trouxesse encorajamento, fortalecimento, and strength que o Senhor trouxesse força a eles and discipline e disciplina to love and protect and provide. para amar, para proteger, para prover. We thank you for all the fathers here today Nós agradecemos por cada pai aqui hoje and for the holy role e por esse papel que o Senhor deu that you've given to each of them. para cada um. In Jesus' name, amen. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Great. All right. Amém. Agradecemos ao professor Chris pela palestra dada e nós estamos caminhando para o fim desta parte, mas ainda tem muito mais para a gente hoje, nesta manhã. Enquanto eu vou pedir ao pessoal para trazer os irmãos americanos que podem vir aqui para baixo para a primeira parte. O Patrícia, chama o pastor Marcelo, o pessoal lá. A gente quer também fazer algumas comunicações, amém? De programações que nós vamos estar fazendo ainda este mês. E eu gostaria de chamar a sua atenção
porque essa é a última semana de inscrição. Coloca aí para a gente da Prime Conference, se for possível. Tem como colocar aí para a gente? Gente, esta é a última semana que nós vamos estar aceitando as inscrições. Por quê, pastor? Porque nós estamos preparando todo o material para entregar aos participantes. Ao contrário do que alguns pensam, vem um kit, né? Vem um kit para todos aqueles que participarem no sábado. Então, veja bem, importante explicitar, quem vai receber o kit? Quem vier no sábado. Domingo o culto é aberto, normal, entendeu? Você vai estar com a gente, vai participar, mas você não vai receber o material do kit. Então, o que precisa para receber o material do kit? Se inscrever através do WhatsApp da igreja e vir ao sábado, ok? Tudo bem? Interessante? Então, venha, você não vai se arrepender, serão dias abençoadores, dia 22 e 23, esta semana é a última semana, nós já ultrapassamos os 200 inscritos, então queremos contar com você também, conosco, né? Estará conosco o pastor Gabriel Pietro, da Igreja Batista Memorial de São Paulo, o pastor Marcelo Santos, do Ragai, e também da Igreja Batista da Graça, em São Paulo, o doutor Roberto Ilmer, que é médico, psiquiatra, vai estar falando sobre bem-estar e fazer a diferença, a repórter da Rede Globo, Priscila Chagas, Kelly Santos, né, que é professora universitária e vai falar sobre inteligência financeira e muito mais. Então venha, participe conosco, faça a diferença aonde você estiver. Esse é o tema da nossa conferência e queremos que você participe conosco. Amém? Quem vai falar aí? Luiz, vem falar aqui do retiro, enquanto o pessoal está chegando aqui. Bom dia, irmãos. Fui pego de surpresa. Aí, o retiro da juventude, que vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de setembro. A gente ainda tem algumas vagas para se inscrever, as vagas são limitadas, então não perca essa oportunidade. A gente está com o valor de R$250 por pessoa. Consegue colocar também a foto do tema, por favor? O tema que a gente está é Como os Lírios do Campo. A gente vai estar estudando como Deus se importa com nós, como nós não devemos estar nos preocupando com o dia de amanhã, porque Deus tudo proverá. Se você quiser se inscrever, é só falar comigo, você pode pagar parcelado ainda. E o outro comunicado que eu quero dar é que quem fez seu pedido da camisa da segunda remessa já chegou, então é só vir falar comigo que eu entrego para você. No próximo domingo, às 16h30, a nossa MCM vai estar se reunindo e vamos falar sobre discipular, né? Algo que é muito necessário e que a gente precisa aprender até um pouco mais, né? E depender em oração para executar essa tarefa, né? A nossa irmã Raquel Moy vai estar trazendo a palavra e nós estaremos reunidas no próximo domingo às 16h30. E também, no último domingo deste mês, nós estaremos celebrando os nossos 125 anos da MCM, né? Aqui em nossa igreja. E todos estão convidados e coloquem essa programação na agenda de vocês. O último domingo, quinto domingo, pela manhã. Ok, obrigado, irmã Soraya. Eu vou chamar aqui à frente os vice-presidentes da igreja, nossa irmã Luzmar, que vai dar uma palavra, o Eduardo, que vai interpretar, vou chamar a Patrícia aqui também, a Lenise. Venham aqui à frente, jovens. Pode vir. Pega o microfone aí, Eduardo, por favor. De quarta-feira até hoje, nós estivemos trabalhando com os nossos irmãos neste convênio que já está na 3ª edição.
Foi muito proveitoso as visitas que fizemos, o evangelismo, o trabalho realizado. E nesta hora também queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Há muitas pessoas que não têm a compreensão, mas esses irmãos, eles vêm da sua terra, eles custeiam toda a sua vinda, também custeiam muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui, pelo simples propósito e objetivo de enaltecer o Senhor e de estar levando o Evangelho. Essa já esse ano a sexta ou é a quinta? Não, viagem deles. É a sexta viagem deles ao Brasil. Eles estiveram no sul, construindo em 5 dias uma igreja, na tribo Caigangue. Estiveram em Monte Alegre, em Cabo Frio, mais 5 dias construindo uma igreja. Estiveram em Madureira, estiveram no Morro do Fubá, estiveram na Cristolândia, estiveram aqui levando o Evangelho. Então nós também como igreja devemos honrar esses irmãos e essas irmãs que têm sim ajudado a enaltecer o reino de Deus. Eu quero chamar aqui à frente os que estão representando. Por quê? Você não vai ver todos eles, porque eles estão ainda trabalhando com as crianças lá em cima, o outro grupo na manhã alegre, mas nós nessa hora queremos também pedir a eles que aqui estão, para representar o grupo. Depois nós vamos fazer chegar aos demais irmãos ao final, Não saia após o culto, porque o MEC vai fazer uma série de gincanas aqui e está sendo preparado a alimentação para aproximadamente 350 pessoas. Essa alimentação foi eles também que providenciaram, irmãos. Nós só compramos, as verbas foram enviadas por ele. Pode chamar o pessoal, vem aqui, meu filho. Quer vir falando aqui, olha só, com essa blusa aí, tinha que ser uma blusa pelo menos com a cruz de Malta, meu filho. Cruz de Malta eu ia estar sem blusa, né, pastor? Muito vasto, ninguém merece. Gente, me desculpem a vestimenta que eu estou fazendo trabalho lá com as crianças, não tem como ficar de calça e blusa social, né? Mas é só para explicar o que vai acontecer. Assim, nós sabemos que a semana de todo mundo é muito agitada, né? E às vezes nos falta tempo para ficar com a nossa família. Por isso que a gente preparou essa gincana para os pais. Você, pai, a programação ela vai até meio-dia, então assim, é como se você estivesse na EBD. O que você vai fazer? A gente vai dividir em 4 partes, tá bom? A gincana, aí vai ser por idade, o seu filho que é menor não vai competir com o filho que é mais velho. É para todo mundo, é para gente que tem filho adulto, a gente vai ter gincana para todas as idades. Tiago, mas eu sou filho, eu sou pai, eu tenho 40, 50 anos. Não tem problema, tem gincana para você, tá bom? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, tem premiação, tá? A gente vai dividir os grupos entre as idades. Você que é pai, você que é filho, você quer participar? Depois você fica esperando ali que a gente vai fazer a gincana rapidinho. O vencedor de cada grupo, de cada pai de cada idade vai receber um prêmio. E ao final a gente vai fazer um bingo que também tem prêmio, pastor. Não é coisa pouca não, é coisa boa. Então vai ter prêmio também. Então você fica aqui com a gente para brincar com a gente, se divertir. Ah, mas eu sou de idade, não tem problema. Fica aqui também para a gente passar esse momento de comunhão todos juntos. E ao final nós vamos ter o nosso cookout com os americanos, que a gente vai poder conversar, vai poder comer. E paga quanto, pastor? 0,800 de graça, a gincana é de graça, o brinde é de graça, a comida é de graça, para todo mundo poder participar junto com a gente. Quero dizer que o grande vencedor dessa gincana vai ganhar uma passagem para Iguabinha do Norte. Então, fica tranquilo que é bênção profunda. Vou passar a palavra para os vice-presidentes nessa hora. Ele falou que vai demorar mais uns minutinhos. A gente agradece a esse. Som. We would like to thank you all the American group, brothers and sisters. You have been with us for the 3rd time. And Pastor Sinclair said that you are sacrificing a little bit of your vacations, you are paid for the flying tickets, you are providing us the lunch, and you do this because you love Jesus Christ. We serve the same God, and we would like to thank you a lot, and we will deliver for you a little a gift. It's a small gift, but it's with love because we love you so much. Thank you.
Então, Eu disse a eles que nós agradecemos porque eles estão conosco aqui pela terceira vez. Eles, como o pastor Sancler disse, sacrificaram um pouquinho das férias, pagaram pela passagem aérea, estão provendo aí o nosso almoço e fazem isso porque amam a Cristo. E nós estamos muito felizes porque, apesar da distância, apesar do idioma, servimos ao mesmo Deus e vamos passar a eles uma pequena lembrança que é simples, mas é entregue com muito amor. Eduardo já agradeceu, mas eu vou agradecer de novo, tá, Eduardo? Então, muito obrigada. Thank you very much. Somos muito gratos a vocês We are grateful por estarem aqui conosco. because you are here with us. Reconhecemos o sacrifício We recognize the sacrifice that you are doing, de tempo, the time, de recursos, financial resources, de período de férias, your vacations. né? Mas sabemos que Deus abençoará grandemente. We know that God is blessing you. E amanhã, ao retornarem, And tomorrow, when you are going Rome, que tenham uma boa viagem, you have a good flight. possam chegar bem, You can arrive in a well term, encontrarem bem também os seus familiares. and you find good your parents. E até a próxima. Until the next time. Deus abençoe. God bless you. Obrigada. Thank you. Vem com a cesta aí pra gente entregar. Luzmar quer mostrar aqui a... Está de longe, vocês não vão ver muito, né? Vocês podem depois dar uma olhadinha. É uma caneca e nós fizemos aquele símbolo que está lá naquele banner ali fora, a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil e a mesma frase escrita, né? Que nós estamos felizes com a vinda deles e que Deus possa, né, continuar abençoando. E também um bottom com a mesma logo, as duas bandeiras interligadas, e eles vão levar então essa lembrança nossa, da nossa igreja, assim, personalizada, né? Bom? Tá bom, ok. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos fazer um postlude cantado. Vou pedir o pessoal do louvor, aproveitar o cântico que a gente já fez, vamos cantar louvor para encerrar. E aí, já sabem, né? Todo mundo não é para ir para casa, é para sair, ficar ali com o pessoal do MEC, que vai ter as gincanas, e depois, meio-dia, porque americano gosta de ser pontual, meio-dia nós vamos ter o nosso almoço, tá? Todos que aqui estão convidados a permanecerem, tá ok, queridos? Todos estão convidados a permanecerem, será uma grande alegria. Alô. Você consegue colocar a música How Great is Our God? Foi de quarta-feira. Queria ver se a gente cantasse Quão Grande é o Meu Deus. Consegue colocar essa letra?
quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Última vez, pessoas declararam: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Pai amado, Pai bendito, somos gratos a Ti por esse culto que prestamos a Ti nesta manhã, gratos também por cada pai, Senhor. Agora, quando vamos à segunda parte dessa atividade, que o Senhor também nos abençoe através de cada momento de comunhão, de confraternização, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Obrigado pela vida dos Teus servos que aqui estão conosco. Dá-nos um restante de dia na Tua presença e traz-nos depois, à noite, para juntos louvarmos e exaltarmos o Teu santo e excelso nome. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. À noite, irmãos, 18 horas, estaremos falando sobre cavando as valas secas da vida. Pastor, o que é isso? Venha, compartilhe. Às 18 horas estaremos no culto. Vamos todos ao lado de fora para a nossa atividade de comunhão e confraternização. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. prazer estar com você. Aqueles que querem se despedir dos nossos irmãos americanos, com isso agora pela manhã, porque à noite eles estarão no encerramento na primeira Igreja Batista